Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Recebo você de braços abertos para aprendermos um pouco mais de matemática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo cuidado, com todo capricho, a correção de mais 3 questões que caíram aí na primeira avaliação diagnóstica de 2024 do segundo ano do ensino médio. Essa é a questão de número 16, que propõe o seguinte: todas as semanas, de segunda a sexta-feira, Joaquim treina corrida para uma competição. Na última semana, ele correu 5 km na segunda, 4 km na terça, 7 km na quarta, 4 km na quinta e, por fim, 6 km na sexta-feira. Qual é a média aritmética em quilômetro das distâncias que Joaquim correu na última semana? Então, é uma questão bem simples se você souber o que é média aritmética. A média aritmética você soma todos os valores e divide pela quantidade deles. Por exemplo, aqui a gente vai somar 5 km que ele correu na segunda, mais 4 km que ele correu na terça, mais 7 km que ele correu na quarta, mais 4 km que ele correu na quinta e mais os 6 km que ele correu na sexta. Somando tudo aqui, nós vamos ter 5 e 4, 9, 7, 16, 20, 26, né? 26, ele correu em quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5. 5 vezes 5, 25, para 26, 1. 1 é menor que 5, você coloca vírgula no quociente 0 no resto. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Essa era uma questão fácil, extremamente fácil. Exatamente, uma questão fácil, desde que você conheça as regras do jogo, né, de achar a média aritmética, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. A questão número 17 já puxa um pouco mais, é função do primeiro grau. O que tem na prova do Enem? Funções, essa sempre tem. É verdade, função sempre tem na prova do Enem. Estuda direitinho aí, viu? Observe no plano cartesiano abaixo o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau f de r em r. Com base nesse gráfico, qual é a lei de formação dessa função? Então, para achar a lei de formação dessa função, eu tenho duas maneiras. Uma delas é testando as coordenadas dos pontos aqui e vendo qual que dá certo. Mas só que isso não vale para todas as questões, porque se for uma questão aberta, você não tem como testar, não é verdade? Então, eu vou passar por um caminho um pouquinho mais longo, mas que te permite resolver todas as questões. Olha, a forma de você encontrar a lei de criação de uma função do primeiro grau é f de x é igual a x mais b, ou seja, uma certa quantidade de x mais um número qualquer. Esse f de x é o mesmo que dizer y, porque aqui nós temos o eixo y e o eixo x. Esse eixo y refere-se ao f de x, né? E o eixo x refere-se ao x mesmo. O a é uma quantidade de x, né, que vai ocorrer aqui, se é 1, se é menos 1, e o b é um número qualquer. Então, eu vou pegar esses pontos que eu tenho aqui, antes eu vou inverter ela aqui, ó, só invertir. Vou pegar esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, tem coordenadas menos 5 para o x, olha, no eixo x, e 0 para o y. Vou substituir aqui para ver como que eu encontro o valor de a e de b. No lugar que era x, menos 5, então a vezes menos 5. No lugar que era y, 0. Menos 5a mais b igual a 0. Também tenho esse ponto aqui que tem coordenadas 0 para o x, olha, se você olhar lá em direção ao eixo x, está no 0, e o y está no menos 4, faço o mesmo, venho aqui e substituo. Então, x vale 0, a vezes 0. O y vale menos 4, eu coloco menos 4. 0 aqui, sobra b igual a menos 4. Se o b vale menos 4, eu venho aqui e substituo o menos 4 aqui, ó. Aí passou o 4 para depois da igualdade, isolou o a, 4 sobre menos 5. Como menos não pode ficar no denominador, eu mando ele para o numerador. A igual 4 quintos. Como eu já tenho o b e já tenho o a, eu volto lá na função e substituo o b por menos 4 e o a por menos 4 quintos. O que era a agora é menos 4 quintos de x mais b, ou seja, menos 4. Prontinha a função aí, prontinha a lei de criação, que está exatamente na alternativa B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos.
A última questão desse vídeo, a questão de número 18, já aborda a geometria plana, um tema super bacana e tem no Enem. O que tem na prova do Enem? Circunferência, essa sempre tem! E tem também no Enem. Miguel está treinando atletismo em uma pista de corrida que tem formato circular com 350 metros de raio. A cada dia de treino ele percorre 10 voltas nessa pista. Em um dia de treino, quantos metros Miguel percorre nessa pista? Então vamos imaginar uma pista circular, bacanona aí, e o raio dessa pista é 350 metros, uma pistazinha razoável, né? Uma volta, a gente chama isso aqui de comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ele é dado por 2 vezes π vezes raio. Por que isso? Porque a gente chama de π um valor que vem da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. E aí a gente faz essa divisão e encontra 3,14, 15, 19 e tal. Aqui pediu para arredondar para 3. Veja como que funciona isso aqui na prática. Como o canal é matemática simples e prática, eu vou mostrar para você na prática porque chegou-se a esse 3,14. Veja, se eu medir o entorno dessa panela em forma de cilindro, vai dar aproximadamente 71 centímetros. Dividindo isso pelo seu diâmetro, que está aí na faixa de 22,6 centímetros, nós vamos encontrar quanto? 3,14, 15, 92, uma série de números aí. Mas convencionou-se que o π é aproximadamente 3,14. Então, como você viu na prática, o π é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, que tem 2 raios, por isso aqui vem esse 2. Então aqui no nosso caso, o raio é 350, o π tem que ser considerado como 3, então é só fazer a continha. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, elevei 3, 6 vezes 3 é 18 e 3, 21. Então o comprimento aqui é 2.100 metros, porém o problema diz que ele dá 10 voltas. Então a solução é isso aqui multiplicado por 10, que simplesmente aumenta um zero e fica 21 mil. 21 mil metros está na alternativa D de Deus. Bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E eu gosto muito de acreditar, eu acredito nas pessoas, eu acredito no jovem, eu acho que o Brasil tem jeito, o Brasil muda através da educação. A cada vez que você se instrui, que você se aperfeiçoa, você consegue explorar melhor as suas potencialidades. E é por isso que eu digo, matemática, você não tem a obrigação de saber tudo. Nem sempre a gente consegue resolver todas as questões, mas quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica para resolver as situações aí das provas, dos vestibulares, do Enem e mesmo do dia a dia, ok? Então, se você não acertou a questão, tente outra vez. Eu gosto muito de uma música do grande Raul Seixas que chama-se Tente Outra Vez. Aí, produzi um clipezinho, vou deixar no final rolando para você, espero que você goste, ok? Aquele abraço!